Bom dia, gente. Hoje eu vou começar a apresentar o trabalho. Imagine que você é uma pequena molécula de oxigênio embarcando em uma jornada emocionante pelo corpo humano. Onde você começaria e como navegaria até seu destino final? Os alvéolos. O sistema respiratório é composto por um conjunto de órgãos e tecidos responsáveis pela absorção de oxigênio da atmosfera e pela liberação de dióxido de carbono gerado durante a respiração aeróbica. Essa troca gasosa também é chamada de respiração externa. É crucial para manter o suprimento de oxigênio no nosso corpo e remover os gases residuais. Vamos acompanhar a viagem do oxigênio pelo sistema respiratório. O ar entra pelo nariz ou boca, passa pela faringe e pela laringe. A traqueia transporta o ar para os brônquios se dividem em brônquios menores. Esses bronquíolos levam aglomerados de alvéolos no pulmão. Nos alvéolos, o oxigênio se difunde para a corrente sanguínea. O dióxido de carbono difunde para fora da corrente sanguínea, para os alvéolos. O diafragma relaxa, empurrando o ar para fora dos pulmões. O ar sai pela traqueia, laringe e pela boca ou nariz. O nariz serve como principal ponto de entrada para o ar. Dentro do nariz encontramos a cavidade nasal, que filtra o ar que entra, removendo poeira e partículas. Aquece e umedece o ar antes que ele chegue aos pulmões e contém receptores olfativos para o nosso olfato. A boca também pode servir como um ponto de entrada alternativo para o ar. A cavidade oral desempenha um papel menor na respiração, mas é essencial para a fala e a deglutinação. Se as passagens nasais estiverem bloqueadas, a respiração pela boca se torna essencial. A faringe conecta a cavidade nasal e a boca à traqueia. Serve como um caminho comum tanto para o ar quanto para a comida. A epiglote, uma estrutura semelhante a um retalho na faringe, impede que a comida entre na traqueia durante a deglutinação. A laringe é um segmento resistente e flexível do trato respiratório que conecta a faringe à traqueia. Ele permite que o ar passe por ele, evitando que alimentos e bebidas bloqueiem as vias aéreas. A traqueia é um tubo largo e oco que conecta a laringe aos brônquios dos pulmões. Sua principal função é permitir o fluxo de ar para os pulmões. Esta preparação garante que o ar que entra nos pulmões esteja em um nível de temperatura e umidade ideais para uma troca de gás eficiente. Os brônquios são as principais vias aéreas nos pulmões. Quando você respira, o ar entra no seu corpo pela boca ou nariz e passa pela laringe e traqueia. A traqueia se ramifica em um brônquio em cada pulmão. Os brônquios são equipados com pequenas estruturas semelhantes a cabelos, chamadas cílios. Os cílios ajudam a tirar o muco dos pulmões, mantendo os brônquios limpos e saudáveis. Os bronquíolos são pequenas passagens de ar ramificadas dentro dos pulmões. Eles servem como conduítes para o ar, conectando os brônquios maiores aos alvéolos. Os alvéolos são onde ocorre a troca gasosa. O oxigênio entra na corrente sanguínea e o dióxido de carbono é removido durante a respiração. Os brônquios fornecem ar para uma rede difusa de aproximadamente 300 milhões de alvéolos. Os alvéolos são minúsculos sacos de ar localizados no final dos brônquios. Essas estruturas desempenham um papel crucial na troca de gases durante a respiração. No alvéolo, as moléculas de oxigênio se movem através de uma única camada de células pulmonares, entrando na corrente sanguínea. Simultaneamente, as moléculas de dióxido de carbono passam da corrente sanguínea para o alvéolo. Durante a respiração externa, o ar rico em oxigênio entra nos alvéolos durante a inalação. As moléculas de oxigênio se difundem através das finas paredes alveolares da corrente sanguínea, onde se ligam à hemoglobina, nos glóbulos vermelhos. Simultaneamente, o dióxido de carbono, produzido pelo metabolismo celular, se difunde do sangue para os alvéolos. Durante a respiração interna, o oxigênio é entregue aos tecidos do corpo e o dióxido de carbono é removido dos tecidos e transportado de volta aos pulmões para expiração.
As baleias, embora vivam no oceano, são mamíferos que precisam respirar ar. Isso as diferencia dos peixes, que obtêm oxigênio diretamente da água através de brânquias. Mas como elas conseguem viver debaixo d'água sem se afogar? Ao contrário dos humanos e de muitos mamíferos terrestres que respiram continuamente, as baleias renovam uma grande quantidade de ar cada vez que sobem à superfície. Isso lhes permite ficar submersas por longo período antes de retornarem à superfície para respirar. Os espiráculos localizados no topo da cabeça da baleia permitem que elas respirem rapidamente enquanto sobem à superfície. As baleias são capazes de renovar até 90% do ar em seus pulmões a cada respiração, comparado aos 10-15% dos humanos. As baleias possuem uma alta concentração de mioglobina nos músculos. É um grande volume de sangue com muitos glóbulos vermelhos, o que ajuda a armazenar oxigênio. Durante o mergulho, as baleias reduzem sua taxa metabólica, diminuindo a necessidade de oxigênio. Elas também podem tolerar níveis mais altos de dióxido de carbono no sangue. Antes de mergulhos profundos, as baleias seguem um padrão respiratório que inclui uma série de respirações rápidas e superficiais seguidas por uma respiração profunda. Este mergulho de ventilação maximiza a capacidade do oxigênio antes do mergulho. Estas adaptações permitem que as baleias explorem diferentes camadas no oceano, desde a superfície até grandes profundidades, em busca de alimento. Elas podem caçar presas em profundidades onde outros predadores não conseguem chegar, proporcionando-lhes uma vantagem ecológica. O sistema respiratório das baleias é um exemplo impressionante de adaptação evolutiva, permitindo que esses gigantes marinhos prosperem em um ambiente aquático. Suas avançadas capacidades respiratórias, combinadas com comportamentos adaptativos, demonstram como a vida marinha pode evoluir para maximizar a sobrevivência em condições extremas.